Oi, gente, estamos de volta aqui. Vamos agora conversar sobre Seguridade Social. Então, Seguridade Social, conforme artigo 194 da Constituição Federal, conforme artigo 1º, tanto da Lei 8.212 de 91, quanto do Regulamento da Previdência Social, está nessas condições aqui, né? A delimitação do que é seguridade. Vamos lá. É um conjunto integrado de ações, de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinados a assegurar direitos relativos à saúde, previdência social e assistência social. De acordo? Então, a seguridade é um conjunto de ações, tá, que asseguram direitos nessas três áreas: saúde, assistência social e previdência social. E a iniciativa desse conjunto de ações cabe a poderes públicos e à sociedade, tá? Então, assim, você não vai encontrar ações de seguridade que não sejam ou ações de saúde, ou de previdência, ou de assistência social. Então, a seguridade diz respeito ao conjunto e ela deve ter essas ações funcionando em sistema de seguridade social, tá? Então, vejam. Tá? Direitos à saúde. Você tem para isso toda uma estrutura de saúde que conta com o poder público, o Ministério da Saúde tomando conta dessa pasta, secretarias de saúde dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, tá? E também a possibilidade de, além dos hospitais públicos, dos postos de atendimento, tá, do poder público, você tem a possibilidade de que participem do atendimento hospitais privados que façam convênios, contratos públicos com o Sistema Único de Saúde. Também pode haver profissionais credenciados para atendimento à clientela da saúde. Então, você teria aí o poder público, mas também a presença de entidades, hospitais, tá, que não são públicos participando do atendimento, tá? No caso da Previdência Social, você teria o Ministério da Previdência Social administrando o chamado Regime Geral de Previdência, cuja parte executiva operacional está sob a responsabilidade de uma autarquia vinculada ao Ministério da Previdência Social, que é o INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, tá? Também nós temos, tá, ofertando previdência para servidores públicos efetivos e militares, os chamados regimes próprios, que são mantidos pela administração pública em todas as esferas. Então, assim, a União criou regime próprio para os servidores, os estados também. O Distrito Federal também tem regime próprio para servidores. Agora, alguns municípios criam regime próprio, outros não. Depois a gente vai conversar sobre isso. E, ao mesmo tempo, nós temos no âmbito da Previdência Complementar a criação de entidades de previdência, entidades fechadas, entidades abertas, que são privadas. Então, você tem o poder público, mas você tem também na parte, né, de previdência social, já na previdência complementar, tá? Entidades que são privadas atuando nesse setor, de acordo? Tá? Quanto à assistência social, você vai ter também o Ministério para cuidar da pasta, que é o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e você tem a ação de organizações não governamentais, de entidades beneficentes de assistência social, com o objetivo também de atender a mesma clientela da assistência social. Então, a ideia da seguridade é de que a proteção seja o mais universal possível. E ela deve ser organizada seguindo objetivos conforme a Constituição. Esses mesmos objetivos nos são apresentados na lei e no regulamento enquanto princípios e diretrizes a serem seguidos por essas ações de seguridade social. Então, eu vou apresentar aqui os princípios, tá? E nós vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles. Depois eu vou tomar alguns desses princípios para a gente destrinchar mais e obter informações de coisas que adiante a gente vai voltar a examinar. Então vamos lá. Objetivos. O primeiro objetivo que nós encontramos aqui é o da universalidade do atendimento e da cobertura, tá?
Esse princípio diz respeito ao que eu venho repetindo: quanto mais forem os protegidos, quanto mais riscos sociais desencadearem proteção, mais a Seguridade estará cumprindo o seu papel. Agora, a universalidade, ela vai acontecer de forma diferente para cada área da Seguridade. Por exemplo, eu brinco muito dizendo o seguinte: a saúde é a filha da Seguridade mais parecida com a mãe. Por quê? Porque, tendo em vista esse propósito de que o atendimento seja o mais universal possível, a saúde tem, em 2 momentos na Constituição, que atender a seguinte situação: acesso é universal e igualitário. Então, os serviços prestados na área de saúde devem respeitar esse objetivo do acesso universal e igualitário. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, esse acesso universal e igualitário seria, de tal forma que quem quer que procurasse o atendimento na área de saúde, tenha contribuído ou não, não interessa, a saúde não é técnica de proteção social contributiva, esse indivíduo será atendido. De acordo? Então é por isso que eu digo que ela é a filha mais parecida com a mãe. Mas a Previdência também tem esse objetivo da universalidade, da proteção? Tem, só que é uma universalidade da cobertura mediante contribuição, E a assistência, quanto à universalidade? A assistência, ela direciona ações para pessoas em estado de necessidade. Então, o entendimento que nós vamos ter é que a assistência visa atender a todos aqueles que se encontram em estado de necessidade, especialmente a crianças, adolescentes, idosos, deficientes, também garantindo proteção à família e à maternidade que se encontrem em situação de necessidade, Muito bem, então depois a gente vai voltar com bastante detalhe a esse princípio da universalidade, do atendimento e da cobertura. Agora vejam aqui, o próximo princípio é o da seletividade e distributividade de benefícios e serviços. Vejam só, a ideia é de que a proteção seja o mais universal possível, mas os recursos disponíveis para proporcionar essa proteção social, eles têm que ser tratados de forma racional e eles são limitados. Então foram criados alguns critérios para fazer escolhas dentre a clientela, para dar àqueles que mais necessitam, que atendem a determinadas características, o benefício ou o serviço ofertado, pela Seguridade. Então vejam só, no caso da saúde eu não posso aplicar isso. Por quê? Porque vai de encontro ao princípio que diz que o acesso é universal, igualitário, direito de todos e dever do Estado. Mas a seletividade e distributividade de benefícios e serviços, tanto na Previdência quanto na assistência, vai se materializar em várias situações. Vamos então para a assistência social. No caso da assistência social, a Lei Orgânica da Assistência Social prevê o chamado, a Constituição, aliás, já prevê, e a Lei Orgânica da Assistência regulamenta, o direito a um benefício de prestação continuada, que é ofertado para deficientes e também para idosos com 65 anos ou mais. Só que essas pessoas têm que comprovar que a renda per capita dentro da família que lhe diz respeito é menor que 1/4 de salário mínimo. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Que um idoso de 62, por mais que esteja em estado de necessidade e até tenha uma renda per capita menor que 1/4 de salário mínimo, não vai ter acesso ao benefício de prestação continuada da assistência social. Então, se escolheu uma idade como requisito para que aqueles que, atingindo essa idade, e tendo o estado de necessidade objetivamente comprovado mediante essa renda per capita, tenham acesso ao benefício. E uma pessoa que tem uma idade de 65 anos e a sua renda per capita é de 1/3 de salário mínimo, ele seria selecionado para que a ele se distribuísse esse benefício? Não, Então se criou, condicionante para a concessão desse benefício. O condicionante visa selecionar aqueles que se encontrem em mais condição de necessidade, Outra coisa, na Previdência, a seletividade funciona? Funciona,
Por exemplo, nós conversamos aqui que predominantemente os benefícios previdenciários têm como objetivo substituir a renda, funcionando a previdência como um seguro de renda, mas não só. Existem benefícios previdenciários que não são pagos para substituir a renda. Exemplo, o salário família, que é pago a trabalhadores para fazer face a encargos familiares. Mas são todos os trabalhadores que recebem o salário família? Não. Apenas os segurados de baixa renda. E são todos os segurados de baixa renda que têm assegurado o pagamento de salário família? Não. São, dentre todos os segurados, apenas aqueles que se enquadram na categoria de empregados e trabalhadores avulsos. Então eu posso afirmar que a concessão do salário família ela é duplamente seletiva, porque ela depende de o trabalhador ter baixa renda e depende também dele pertencer à categoria de empregado ou então de trabalhador avulso. De acordo? Então eu seleciono para distribuir aqueles indivíduos em face de, no caso da Previdência, características particulares do exercício da atividade ou a previsão da própria Constituição ou da própria lei que elegeu aqueles indivíduos para o recebimento do benefício. Então, no caso do salário família, seria um exemplo de seletividade, mas não é o único dentro da Previdência. No caso do auxílio reclusão, que é assegurado a dependentes, também é assegurado a dependentes do segurado de baixa renda. Então, não serão todos os dependentes de um segurado que foi preso, que fica sem conseguir auferir a renda pelo trabalho, que vão fazer jus ao auxílio reclusão, tá? Então, o indivíduo, ele é recolhido à prisão, se o último salário de contribuição dele for a baixa renda, a família, for no limite da baixa renda, a família vai ter acesso ao benefício denominado de auxílio reclusão, tá? Em momento adiante, a gente vai descobrir que ele até pode trabalhar dentro da prisão, que a família não perde o benefício. Um outro detalhe importante diz respeito à questão da Previdência funcionar como instrumento de distribuição de renda. Em alguns municípios do nosso país, somando as concessões previdenciárias sob a forma de aposentadorias e pensões e também as concessões na área de assistência social sob a forma de benefício de prestação continuada, de um salário mínimo e hoje do Bolsa Família, o que chega no município sob a forma de recursos, tá, de seguridade, né, a Previdência ou assistência concedendo benefícios, é superior ao repasse do Fundo de Participação dos municípios. Então, aqui nós poderíamos ter o entendimento da distributividade como sendo distribuição de renda de modo a fazer chegar naqueles que precisam ser protegidos uma renda que, de alguma forma, né, consiga que eles mantenham um nível digno de subsistência, ok? Agora, no caso da uniformidade de equivalência de benefícios, o que nós vamos ver? Antes da Constituição, existia o regime de previdência social urbana, existia o Fundo Rural, a previdência do empregador rural, tá? Esses regimes, tá? Todos foram substituídos por um único regime, que é o chamado Regime Geral de Previdência Social, tá? Então, hoje nós temos o Regime Geral de Previdência Social e temos também os chamados regimes próprios de previdência social, ok? Tá? Para servidores efetivos e militares, que na aula seguinte eu vou apresentar para vocês. Quanto ao princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios, um benefício, uma vez concedido, não terá o seu valor reduzido. Veja, um indivíduo se aposenta, tá? Vamos dizer que ele se aposente com R$1.000. Aquele valor da renda mensal de benefício não pode ter redução. E mais, é preciso se aplicar, tá, reajustes periódicos para que esse benefício, tá, preserve o seu poder aquisitivo. Então, pelo princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios, você passa a ter que reajustar benefícios segundo atualmente o INPC para manter o poder de compra. No caso da equidade na forma de participação no custeio, tá? A ideia é de que se respeite a capacidade contributiva daqueles que estão com a responsabilidade de financiar a Seguridade Social. A ideia do financiamento não é de que toda a sociedade contribua para isso, né, para manter
né, a proteção social, então eu tenho que dar, se der todos por um, eu tenho que dar a todos a condição de contribuir. Então eu tenho que ter um reconhecimento na desigualdade da condição de contribuir de cada um para atribuir a ele responsabilidade diferente de desembolsos a favor da Seguridade Social. Nós vamos falar mais sobre isso em aula subsequente. No caso da diversidade da base de financiamento, nós vamos descobrir que se utiliza como base a remuneração, a receita das vendas, da prestação de serviço, se usa como base de contribuições para a Seguridade, chamadas contribuições sociais, o lucro, tá? Você em outros contextos vai ter, por exemplo, fontes de recursos para a Seguridade Social que seriam nos seguintes termos: 50% do valor pago a título de seguro obrigatório de veículos, 40% dos leilões da Receita Federal, tá? 50% do valor dos bens apreendidos quando utilizados em tráfico de entorpecentes. Então, a variedade da base tem, tá, como objetivo assegurar ingresso de recursos também. Nós vamos conversar bastante sobre esse princípio da diversidade da base. E, por fim, ali o sétimo, né, objetivo é o caráter democrático e descentralizado da administração com gestão quadripartite. Essa gestão quadripartite implica no quê? Na participação do governo, de trabalhadores, tá, de aposentados e de representantes dos empregadores em colegiado que vai tratar de matérias importantes relativas, no caso, à Previdência Social. Adiante a gente vai conversar mais sobre esse caráter democrático e descentralizado. Por enquanto nós vamos ficar até aqui e em seguida voltaremos, tá, no sentido de tratar a universalidade sob a ótica subjetiva e objetiva. Até a próxima aula, gente, tá? Bons estudos.